Então, seguindo, está criada a nossa primeira tabela na base de dados, tá? Nós vamos já aproveitar e vamos criar uma segunda tabela aqui. Então, eu vou clicar sobre o banco de dados escolar novamente e eu vou criar uma tabela chamada, por exemplo, eu poderia fazer funcionários e cada funcionário eu armazenar aqui com um cargo diferenciado, ou poderia criar de forma independente eles, que é o que eu vou fazer, e depois fica até mais fácil para nós podermos dar manutenção, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, secretários ou secretárias, ou o que você preferir, sem acento, e aqui vai ter os dados, né, desses usuários de nível de secretaria. Então vai seguir muito parecido com o que eu tenho aqui na minha tabela de usuário, só que com algumas informações extras. Então o ID sempre mantém, depois vem o nome, depois o CPF, depois o telefone, depois o endereço. Eu, particularmente, quando eu desenvolvo sistemas, eu não coloco o endereço desmembrado, tá? Rua, número, bairro, CEP, nada disso. Se você quiser colocar uma coluna para cada um deles, tranquilo. Eu vou colocar um único registro para armazenar aquele endereço. Aqui, além disso, nós teremos, então, seria isso, nome, telefone, endereço, o CPF dele. É basicamente isso. Eu não vou colocar imagem, que eu não vejo a necessidade. Para os professores, pode ser interessante, tá? Para o aluno poder ver e verificar alguma informação. Mas a nível de secretaria, não vejo essa necessidade aqui, por enquanto, para esse campo. Então, aluno e professor, sim, né? Para esse tipo de usuário aqui, não. Então, vão ser 5 campos até então, e aqui vamos poder inserir essas informações. Eu vou clicar aqui em executar e vamos preencher ID, como em toda a tabela eu acabei de falar para vocês que vão ter, nome, aqui vai ser o CPF, aqui o telefone e aqui o endereço. Aí o endereço, como eu vou colocar tudo em uma linha, eu vou colocar ele um pouco maior, tá? Um varchar de 100. O telefone vai ser um varchar de 20, o CPF vai ser também um varchar de 20, o nome vai ser um varchar de 50. Eu esqueci um campo aqui extremamente importante, que é o e-mail. Vamos supor que você tenha criado a tabela, que se eu quiser adicionar por enquanto, eu clico aqui em executar, ó. Aí ele adiciona um campo para mim, tá? Mais uma coluna. Só que eu quero ela depois de nome. Mas tem alguma diferença? Não tem diferença nenhuma. Mas eu quero uma coisa um pouco mais organizada e padronizada aqui. Então vou deixar assim. Algum desses campos, eles podem ser nulos? Sim, o endereço eu vou deixar como nulo, tá? Isso não significa que não vai ter nada nele, significa que eu possa inserir um secretário sem saber qual o endereço dele, né? Isso é comum, às vezes ele não tem todos os dados de endereço, então ele vai inserir ou colocar essas informações depois, então não precisa inicialmente de inserir isso aqui. Se você quiser mais algum outro campo que você queira dar a possibilidade de iniciar aquele registro sem obrigatoriedade de preenchimento dele, pode marcar essa opção. Vamos supor então que eu tenha inserido e queira adicionar um novo campo. Eu vou clicar aqui, ó, em isso. Primeiro você entra na tabela, ele já caiu nela, tá? Depois você vem na opção de estrutura, que ele também já caiu nela. E aqui você tem a opção abaixo, ó, adicionar um campo após, por exemplo, o nome. Quando eu clicar em executar, eu estou adicionando um novo campo, uma nova coluna na minha tabela, depois da coluna de nome. E aqui então vai ser o e-mail. O e-mail nós vamos trabalhar com varchar também de 50 caracteres. Parece muito, tá? Mas eu particularmente já tive, eu utilizava 40 caracteres e tive uma aluna no meu próprio portal que tinha um e-mail com 43 caracteres e ela não conseguia se cadastrar por conta disso. Então um e-mail gigante não é algo muito normal, mas 50 acredito que seja uma margem aqui boa de segurança para esses caracteres. Tá feita as tabelas, né? Estão feitas aqui, usuários e secretário. Depois eu crio as outras, tá? Depois nós criamos as outras aqui. A ideia agora é vir no painel administrativo e colocar as opções de cadastro para ele. Se eu clicar aqui em pessoas, ele abre para mim o menu 1 e o menu 2. Foi algo que eu deixei já pré-definido aqui dentro do template. Então nós vamos começar a mexer primeiro na codificação dessa página index, aonde está aqui, né, onde estão as informações do painel. Então aqui em cima eu tenho o título, que é administrador, e aqui eu tenho a opção do meu primeiro menu,
que é essa opção que está escrito aqui, ó, cadastros. Se você vai colocar outra opção aqui acima, depois você vai alterar isso aí, obviamente. Esses cadastros serão sim de pessoas, né? Eu não quero esse H6 aqui, porque senão fica muito repetido, ó. Então na hora que eu entro, ele mostra pessoas de novo e tal. Não acho produtivo, vou tirar. E aqui, onde eu tenho menu 1 e menu 2, nós vamos então começar a colocar os cadastros. O primeiro cadastro vai ser dos secretários. Ah, mas você não vai colocar aqui usuários como primeiro? Não, porque quando eu cadastrar um secretário, ele automaticamente será jogado na tabela de usuário com nível de secretaria. E assim também serão feitos com os demais.